Tá, então, a gente vai esperar um pouco, né? Acho que dá para esperar mais 1 ou 2 minutos e acho que aí já dá para começar, Ivan. Eu saí sem querer porque eu apertei com a caneta aqui, pelo visto o mouse estava em cima do X aqui. Sem problemas, Ivan. Bom, acho que agora já tem bastante gente, acho que Já? dá para começar. Tá bom. Então, antes de compartilhar, eu só vou preparar a caneta aqui. Peraí. Dá para começar já? Espera mais um pouco. Que horas são? 5 e 7. Gente, eu acho que já pode começar. Já pode? Né? Tá bom. Eu acredito que sim, né? Porque já passaram 7 minutos. Só agora eu percebi que eu estava com o microfone mutado. Então tá bom. Eu tinha mutado aqui porque tinha uma moto passando na rua. Mas concordo, acho que dá para começar, Ivan. Então tá bom. Acho que tá começando a compartilhar minha tela, né? Uhum. Tá sim. Tá. Então, boa tarde, gente. Essa aqui vai ser a quarta aula de exercícios. No caso, quem vai dar essa aula sou eu. E o Daniel vai estar auxiliando aí no chat, então vocês podem fazer perguntas, ele vai responder, e dependendo da pergunta, ele me interrompe, e aí eu respondo. Só uma coisa que eu queria esclarecer, está sendo falada aqui a aula, ou o meu microfone está com meu áudio está com problema? Ou... Não, deu para te ouvir, João. Deu. Tudo bem? Então aí, se alguém quiser também perguntar para o microfone... Vocês estão falando então, né? Sim. Então eu vou resolver. Acho que ele não está ouvindo a gente, é isso? Agora que eu entendi, acho que é isso. Tá, então vocês já estão vendo minha tela, né? Acho que sim, né? Tá, então vou começar. No caso, eu selecionei 6 exercícios, tá certo? Então, e são exercícios sobre 3 assuntos diferentes. O primeiro assunto seria grafos e leis de Kirchhoff. O segundo assunto é resposta em frequência. E o terceiro assunto é análise nodal. Eu acho que nem todo mundo viu análise nodal, dependendo da turma, né? Acho que nem todos viram. Então, no caso, eu vou comentar um pouco antes de resolver os exercícios dessa parte. E daí eu vou tentar resolver da forma mais clara que eu conseguir, para que, mesmo quem não tenha, tire essa aula e queira ver o exercício, consiga entender alguma coisa. Tá bom? Você consegue responder ele no chat aí, Daniel? Acho que ele perguntou se a gente está falando alguma coisa. Acho que ele não está ouvindo. Não tinha visto a pergunta do João Paulo. Tá, então vou começar aqui o primeiro, exercício 1. Então esse aqui é um exercício de grafos e leis de Kirchhoff. Tá certo? No caso, o que fala? O exercício fala: considere a árvore definida pelos ramos das correntes I1, I2, I4, I11 e 10. Então, no caso, isso daqui é um grafo,
ele foi obtido a partir de um circuito, tá certo? Esse circuito tinha lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ramos, tá certo? São 11 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, esse circuito tem 11 ramos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós, tá certo? Então, esse é um gráfico que foi obtido a partir de um circuito de 11 ramos e 6 nós. Tudo bem? Então, no caso, o exercício pede para a gente aplicar a primeira lei de Kirchhoff ao corte fundamental que contém o ramo da corrente I4. Tá, então essas correntes representam, no caso, esses ramos representam bipolos, e essas correntes I1, I2, etc., são correntes que estão passando por esses bipolos. E no caso, o exercício pediu para a gente considerar uma árvore, então ele já especificou uma árvore para a gente. E no caso, que árvore é essa? Ela é Galera, desculpa interromper a aula de vocês, mas mandaram no grupo um print da tela e, tipo assim, parece que alguém recusou a participação dela na chamada ou algo do tipo. Será que está entrando sem a conta USP? Tem que entrar Não, com... tá com a conta USP mesmo. Então, para mim... Diogo, aqui eu já desabilitei a função. Pede para de novo. Teve algumas pessoas que pediram para entrar, mas na hora que eu fui clicar, autorizar, já sumiu. Foi mais rápido do que eu, tá bom? Mas aqui já está, o cadeadinho já não está mais... de forma que todo mundo que tentar entrar vai ser aceito. Mas o Meeting, ele é meio lerdo, viu? A gente desabilita, a gente faz aquele acesso rápido, mas ele não aceita. Pede para a pessoa entrar de novo. Será que ela não vai conseguir? Ela não está conseguindo entrar, é isso? Será que ela tem alguma restrição? Tipo, ela mandou um print. Ela mandou um print e no print está escrito assim, não é possível participar dessa chamada. Alguém na chamada recusou sua solicitação para participação. Não. Ela vai entrar ou com outro e-mail, alguma coisa assim, que vai entrar. Talvez se ela tentar entrar de novo agora. Isso. Pede para tentar de novo. Tá, eu peço para ela tentar de novo. O Magno tá aqui, tá? Beleza, obrigado. Certo? Imagina. Então tá bom. Então aqui, retomando, no caso desse exercício, foi dado esse grafo, e o exercício ele cita uma árvore que é para ser considerada, e no caso essa árvore, ela consiste nesse conjunto, que ela é dada por esse conjunto de ramos, tá certo? Então a árvore, vocês já viram, é um subgrafo, então é um subgrafo desse grafo original aqui, e ela vai conter esses ramos, o ramo I2, o ramo I1, o ramo I4, o ramo I11 e o ramo I10, tá certo? Eu vou tentar desenhar aqui, eu não sei quão bom vai ficar, mas é esse ramo aqui, esse ramo, opa, isso é bem difícil, esse ramo aqui, esse ramo aqui, esse, nossa, e, por fim, o I11. Tá dando para ver que eu estou destacando aqui? Tá sim, Ivan. Tá, então no caso a árvore é I1, I2, I4, I11 e 10. E vocês podem ver que de fato é uma árvore, tá certo? Porque esse subgrafo, ele contém todos os 6 nós, e além disso ele vai conter somente um número suficiente de ramos que conectam esses 6 nós, tá certo? Então eu consigo chegar de um nó para qualquer outro, e só existe um caminho possível, tá? Então se eu quero ir desse nó aqui de cima para esse daqui, só consigo ir pelo I1, I2 e I4, tá? Não tem outro caminho, ou seja, não tem laços nesse subgrafo. Então, de fato, é uma árvore, e no caso, nós temos uma árvore, e o exercício pede para aplicar a primeira lei de Kirchhoff em um corte fundamental que contém o ramo da corrente I4. Tá? Então, eu vou começar a escrever aqui do lado. Então, exercício 1. Então, tá dando para ler? Se não tiver, quem me avisa. Mas a árvore, no caso, é formada por I1, I2, I4, I11 e I10.
tá certo? E a gente quer o corte fundamental. Corte fundamental associado ao ramo. Qual ramo? Ao ramo I4. Tá? Como que a gente constrói esse corte fundamental a partir de uma árvore e a partir de um ramo especificado dessa árvore? Bom, tem um procedimento. Qual é? Você olha para a árvore, então aqui preste atenção mais no que está em vermelho inicialmente, que é a árvore, e você vai pegar, você vai olhar para o ramo que foi citado, no caso o ramo I4, e o que a gente vai fazer? Imagina que, olha para a árvore e imagina que a gente remove esse ramo. Nós vamos olhar para a árvore e remover o ramo I4 da árvore. Se nós removemos esse ramo I4, o que acontece? A árvore vai ficar dividida em 2 subgrafos, que vai ser esse daqui, composto pelos ramos I1 e I2, e por esse outro subgrafo, que vai ser composto pelos ramos I11 e I10. Tudo bem? Agora, o que a gente precisa fazer a partir de agora que nós identificamos, que nós removemos um ramo da árvore, e essa árvore vai ficar dividida em 2 subgrafos não conectados, eles estão desconexos, tá certo? Então, se eu tiro o I4, a árvore vai ficar dividida em 2 partes desconexas. O que nós temos que fazer agora é olhar para o grafo original e ver quais são os ramos que conectam um desses subgrafos ao outro subgrafo que ficou dividido ali de lado, tá? Então, no caso, a gente vai ter que olhar para os ramos que não são da árvore. Os ramos que não são da árvore são o quê? São ramos de ligação, que nós chamamos. Então, para essa árvore especificada aqui, quais são os ramos de ligação? São os ramos que não fazem parte dela, ou seja, é o I3, o I5, o I6, o I8, o I9 e o I7. Agora a gente vai ter que ver quais desses ramos não ligam um subgrafo desconexo ao outro. Quais são os que ligam? O I7, o I8, o I5 e o I6. Tudo bem? O I3 é um ramo de ligação, mas ele não está ligando um subgrafo ao outro, tá certo? Ele está dentro desse subgrafo aqui que eu circulei. E o I9 também está dentro desse outro subgrafo, então ele não liga um ao outro. Tá? Então, resumo do processo. A gente olha para a árvore, remove o ramo ali, no caso I4, essa árvore vai ficar dividida em 2 subgrafos desconexos, a gente olha para a árvore, para o grafo original, e pega os ramos de ligação que interconectam esses 2 subgrafos separados. Tá? Esse é o processo que eu acho que vocês viram para como que a gente identifica o corte fundamental associado a um ramo de uma árvore. Então, como eu disse, quem vai constituir o corte fundamental associado ao ramo I4? Inicialmente, é o próprio ramo I4, tá? E todos os outros ramos, eles não fazem parte da árvore citada, tá? Eles são ramos de ligação. Então, para um dado corte, a gente só tem um ramo dessa árvore, os outros são ramos de ligação. E quais são esses outros? Bom, inicialmente é o I4 e os outros são o I5, deixa eu começar em ordem, o I4, o I2, o I1, o I4, deixa eu ver aqui que eu peguei, tá, eu tô olhando errado, o I4, o I, meu Deus, desculpa, eu peguei o, era para ter escrito assim, vamos de novo, é o I4, além dele é o I8, depois o I7, e depois o I5, e depois o I6. Tá dando para enxergar? Na minha folha ficou sujo aqui, mas I4, I8, I7, I5 e I6. Tá bom? E agora a gente vai escrever a primeira lei de Kirchhoff para esse corte, tudo bem? Então, no caso, esse corte ele seria isso daqui, como se a gente cortasse desse jeito o grafo, tá certo? Então, a gente está pegando os ramos I6, o ramo I5, I4, I8 e I7. Vamos escrever a primeira lei de Kirchhoff para esse corte fundamental. Para isso, a gente tem que adotar um sentido de referência. No caso, o sentido de referência vai ser
o do ramo I4. Usualmente a gente faz isso. A gente tem um corte fundamental, o sentido de referência é o do ramo que está definindo ele. Então, no caso, a primeira lei de Kirchhoff, a gente vai fazer mais I4 menos I5. Por que menos? Porque o sentido é daqui para cá. O I4 está vindo desse grafo, desse subgrafo para o outro. O I5 está vindo desse para o de baixo. Ou seja, mais I4 menos I5 mais I6, porque está no sentido concordante com I4, menos I7 menos I8 igual a 0. Tudo bem? Mais I4 menos I5 mais I6 menos I7 menos I8 igual a 0. Isso daqui, qual alternativa que é? A alternativa C. Alguém ficou com alguma dúvida? Teve uma hora que eu confundi ali, eu tive que apagar. Tem alguma dúvida no chat, alguma coisa assim? Tranquilo? Deu para entender? Tá, então, aqui o que eu queria fazer um comentário rápido é que, bom, vocês já viram, nós temos um circuito, no caso, esse gráfico representa um circuito, como eu disse, esse circuito vai ter 6 nós, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós, e vocês viram que nós obtemos para esse circuito 6 menos 1, ou seja, 5 equações linearmente dependentes da primeira lei de Kirchhoff. 5 equações LI obtidas pela primeira lei de Kirchhoff. E como que nós podemos extrair 5 equações LI desse circuito? Pela primeira lei de Kirchhoff. Bem, uma das possibilidades é justamente você escolher uma árvore e para cada um dos ramos dessa árvore você identifica o corte fundamental associado e aplica a primeira lei de Kirchhoff a esse corte fundamental. No caso, a gente aplicou a primeira lei de Kirchhoff ao corte fundamental associado ao ramo I4. Tá? Mas se você fizer isso para os outros ramos dessa árvore, você vai obter aí as 5 equações LI pela primeira lei de Kirchhoff. E por que elas são LI? Bom, você vê que cada uma dessas equações ela vai conter uma corrente que não está nas outras. Tá? Então, nessa daqui, a gente tem a corrente I4, tá? Essa corrente I4 aparece nessa equação. Mas quando a gente escrever a equação da primeira lei de Kirchhoff para o corte fundamental associado ao ramo I2 dessa árvore, o I4 não vai aparecer, tá certo? Porque o I4 é um ramo dessa árvore. E nós já vimos que para cada corte fundamental você tem um ramo de árvore e o resto ligação. Tá? Eu não sei se isso mais confundiu do que ajudou, mas eu quis dizer que é uma forma de você extrair equações LI da primeira lei de Kirchhoff de um circuito, a partir desse procedimento. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Pode continuar? No chat está tranquilo, Ivan. Tranquilo? Tá. Então, agora, pegar uma nova folha. Agora, exercício 2. Exercício 2 ainda é um assunto aí próximo, né? Grafos e leis de Kirchhoff, mas nesse caso nós vamos olhar para laços e não para cortes. Tá, então aqui no caso é uma questão aberta, não é uma, que eu mudei um pouquinho, era uma questão, não é uma questão objetiva. Então no caso é dado o circuito, tá certo? Considere o circuito ao lado e o grafo orientado correspondente. Então esse grafo foi obtido a partir desse circuito, tá? Você vê que o circuito tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bipolos. Então, o grafo vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramos, tá? Aqui nós temos 4 nós, 1, 2, 3 e o nó 0, são 4 nós, então o grafo vai ter os 4 nós correspondentes, tá certo? Então, é só uma outra maneira de desenhar esse circuito, no caso, numa forma de um grafo. Bom, e agora? Nesse caso, exercício novamente é dado uma árvore, tá certo? Então, dada a árvore formada pelos ramos R2, então nós vamos considerar esse ramo, R2, o ramo IG e o ramo C. Tá ficando torto? É bem complicado fazer uma linha reta aqui. Mas tá dando para entender que é esse ramo e esse ramo? Tá claro isso? Ramo IG, C e R2, tá? Esses 3 ramos vão constituir a árvore que a gente está interessado, tudo bem? E o exercício pede, dada essa árvore, escreva as equações da segunda lei de Kirchhoff aos laços fundamentais. Então, no outro nós olhamos para corte, aqui vamos olhar para os laços.
E como lá eu descrevi como que nós identificamos os cortes fundamentais, agora eu vou descrever como que a gente identifica os laços fundamentais associados a uma dada árvore. Então foi especificada essa árvore, R2, IG e C, e como que a gente obtém os laços fundamentais? Bom, os laços fundamentais são um pouco até mais simples de obter, porque é o seguinte, nós olhamos para essa árvore e nós vamos ver que vai sobrar, né? Vamos sobrar 1, 2 e 3 ramos de ligação. São os ramos do grafo original que não fazem parte da árvore aqui vermelha. Então, os ramos de ligação, nesse caso, é o R1, o L e o R3. Tá certo? E para a gente obter os laços fundamentais dessa árvore, nós acrescentamos aqui, no que eu fiz em vermelho, nós acrescentamos um de cada vez esses laços, esses ramos de ligação, tá certo? Então, primeiro eu vou adicionar o R1 aqui, e a gente vai ver que vai surgir um laço. A gente vai escrever a segunda lei de Kirchhoff para esse laço. Depois eu tiro o R1 e coloco o R2. Vai formar um outro laço, a gente escreve a segunda lei de Kirchhoff para ele. Tiro o L, coloco o R3, vai formar um outro laço, a gente escreve a segunda lei de Kirchhoff para ele. Tá? Então, o processo é esse. Então, aqui no caso, deixa eu escrever aqui. Deixa eu limpar, começar um novo papel. Então, tá, vamos lá. Árvore dada pelo exercício, tá? Geralmente isso vai ser dito, né? Qual árvore a gente está interessado. É formado pelo R2, pelo IG e pelo C. Tá, o R2 no caso é esse resistor aqui, tá ok? Que eu estou mostrando aqui, o R2. O IG é essa fonte de corrente, o C é o capacitor, tá? Então isso foi dado. Aí agora a gente quer aplicar a segunda lei de Kirchhoff. Segunda lei de Kirchhoff nos laços fundamentais. Tá ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz, pega um ramo de ligação, ou seja, um ramo que não faz parte da árvore aqui em vermelho, e coloca ela junto dos outros ramos dessa árvore. Então, vou começar aqui pelo R1, tá? Então, imagina, se eu acrescentar o ramo R1 aqui, tá bem torto? Tá aparecendo? Quando eu desenho aqui, tá aparecendo para vocês, né? Então, eu acrescentei esse ramo R1, pintei ele de vermelho. Quando eu acrescentei ele, note que antes não tinha laços nessa árvore. Agora que eu coloquei esse ramo, fica definido aqui um laço, tá certo? Que é formado justamente pelos ramos IG e o R1. O R1 não estava aqui, eu acabei de colocar. Então, nós temos o primeiro laço fundamental. Ele vai ser formado pelo ramo R1 e pelo ramo IG. Tá? R1 é um ramo da árvore, IG é um ramo da árvore e R1 é um ramo de ligação. Tá? R1 eu acabei de adicionar. Então, vamos escrever a segunda lei de Kirchhoff para esse laço que apareceu. O laço é esse daqui, tá? Aqui, no caso, vai ser melhor a gente olhar de volta para o circuito e identificar. Esse laço aqui no circuito é o quê? É a fonte de corrente e o resistor R1. Vamos escrever, então, a segunda lei de Kirchhoff aqui nesse laço. No caso, a gente adicionou um ramo de ligação R1, então o sentido de percurso desse laço, geralmente a gente adota como sendo concordante à tensão desse ramo de ligação que foi acrescentado. Então, aqui o R1, se eu rodar no sentido anti-horário, o que eu vou ter? Eu vou ter mais V1, tá? Mais V1. Só que atenção que no gerador está discordante, então eu vou colocar o quê? Vou colocar ela na soma com o sinal algébrico trocado, vou colocar com menos VG, tá? Então, menos VG, e isso daqui vai ser igual a zero pela segunda lei de Kirchhoff, tá? Deu para entender o que eu fiz? Acrescentei o R1 e apliquei a segunda lei de Kirchhoff no laço que apareceu, tudo bem? Agora eu vou acrescentar um outro ramo que não faz parte da árvore. No caso, eu vou acrescentar agora o L. Observa que agora criou... Olha que eu tirei o R1, tá? Eu tirei o R1 e agora coloquei o L. Nós temos um novo laço formado. E quem que constitui esse laço? Que é um laço fundamental da árvore. É o L, de novo, o R2 e o IG. Tá certo? Onde o L aqui é um ramo de ligação que eu acabei de colocar. Vamos escrever a segunda lei de Kirchhoff para esse laço, novamente tomando a tensão
no ramo L como definindo o sentido de percurso, e olhar aqui para o circuito. Que laço é esse? Bom, é o IG, o R2 e o L. Vamos aplicar a segunda lei de Kirchhoff nesse laço, vai dar mais VL, mais V2, concordante, menos VG, que está discordante, igual a zero. Tá? Vamos agora para o terceiro laço fundamental, que eu obtenho quando eu acrescento o R3. Tá? Vou colocar o R3, então o laço vai ser R3, ramo de ligação, C e IG. Tá certo? R3, C e G. Olhando no circuito, é essa malha aqui externa. Vamos escrever a segunda lei de Kirchhoff para ela, novamente tomando a tensão do ramo de ligação como referência. Vai ser mais VC, mais V3, está concordante com o sentido de percurso, menos VG, igual a zero. Tudo bem? E essas são as três... Eu esqueci. Aqui está o zero, depois apago. Tá, então, aqui você tem as três equações da segunda lei de Kirchhoff, que elas são LI. Você percebe que elas são LI porque essa primeira equação tem o V1, ele não aparece em nenhuma das outras duas. Essa daqui tem o V2, não aparece em nenhuma das outras duas. Essa aqui tem o VC, tem o... Eu errei aqui em algum lugar, mas VC, aqui é mais V3, tá? Isso aqui era para ser V3. E o V3 aqui você percebe que ele não aparece em nenhuma das outras duas equações. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Alguma questão? Tudo ok? E aqui... No chat tudo ok agora, Ivan. Tudo ok? Então tá. E aqui no caso a gente poderia fazer um comentário semelhante ao que eu fiz para o exercício anterior, que é o que, para você obter as equações segunda lei de Kirchhoff linearmente dependentes para um circuito, você pode proceder dessa forma. Identifica uma árvore e aplica a segunda lei de Kirchhoff para os laços fundamentais dessa árvore. Tá? Analogamente ao que eu comentei para o exercício anterior. Tá? Então, vamos agora para... Deixa eu ver se esqueci de comentar alguma coisa. Não. Tá, vamos para o terceiro exercício. Agora já mudou o assunto, tá? O exercício... Esse daqui ele trata sobre o quê? Resposta em frequência. Vocês tiveram, acho que faz pouco tempo, né, esse conteúdo. E ele é bem importante. Vocês vão usar não só em circuitos 1, em circuitos 2, mas, por exemplo, no terceiro ano, você tem disciplinas que abordam conceitos relacionados à resposta em frequência. Por exemplo, em sistemas e sinais que vocês vão fazer ano que vem. Então, é bastante importante isso. Então, vamos lá. Agora o exercício 3, sobre resposta em frequência. Tá. Aqui, no caso, o enunciado fala, em um determinado circuito, sabe-se que por uma frequência de f de 1 kHz, o fasor da tensão de saída pelo fasor da tensão de entrada vale 10 mais J10. Isso daqui é um determinado circuito, não foi especificado, mas você vai identificar uma tensão de entrada, que você vai chamar de entrada, e uma tensão lá que você vai chamar de saída. E para essa frequência de 1 kHz, essa razão entre a tensão de saída e a tensão de entrada vai dar 10 mais J10, é um número complexo. E aqui fala, sabendo-se que V de entrada vai ser igual a 2 sobre raiz de 2 cosseno de 2000 pt menos 15 graus, pede para determinar a tensão V saída, a tensão de saída. No tempo, tá? Ele deu a tensão de entrada no tempo e quer a tensão de saída no tempo. Então, deixa eu escrever aqui o que foi dado. Então, na frequência f igual a 1 kHz, o que nós temos? Nós temos V... Eu vou escrever VS em vez de V saída e VE em vez de V de entrada para não perder muito tempo. Então, 10 mais J10. Tá, isso aqui é a resposta em frequência, né, que vocês viram, isso é uma função da frequência, tá? Vou comentar isso um pouco mais daqui a pouco. Então, um outro dado é VE de t, parece um C, mas é um E, VE de t igual a 2 sobre raiz de 2, cosseno 2000 pt
menos 15 graus. Se tiver alguma coisa ilegível aí, vocês aviam? Para eu tentar corrigir, tá? Mas é VE de t igual a 2 sobre raiz de 2 cosseno de 2000 πt menos 15 graus. E aí pede quanto vale V de saída. Você perguntar. Tá, então aqui no caso o que a gente tem que perceber primeiro é que quando a gente vai trabalhar com resposta em frequência, a gente vai estar olhando para, comparando uma grandeza que a gente vai tomar como de saída, comparando com uma grandeza de entrada, e na forma fasorial, tá? Então nós vamos assumir que o circuito está em regime permanente senoidal, vamos olhar por uma tensão de saída dividido por uma tensão de entrada. Tudo bem? E aqui no caso, revisando rapidamente resposta em frequência, fazendo alguns comentários, ficou feio. Então, eu vou chamar aqui G, J ômega, aqui no caso vai ser VS sobre VI. Eu chamei G, sei lá, ganho, por exemplo. Você percebe que essa resposta em frequência, VS sobre VE, ela depende da frequência angular ômega. No caso, por que você não escreveu G de ômega? Por que G de J ômega? Bom, isso vai ficar mais claro depois em circuitos 2, ou talvez no final de circuitos 1, quando vocês estudarem parte de função de rede, esse tipo de coisa. Então, aqui no caso, o G pode identificar como sendo uma função da frequência angular ômega. E aqui no caso, geralmente a gente não escreve, mas a tensão de saída é um fasor também, é função de J ômega, e a tensão de entrada também é função de J ômega. Tá, não estou multiplicando e dividindo por J ômega não, tá? Isso daqui eu estou denotando que VS é uma função de J ômega e VE uma função de J ômega. Tá, e aí, bom, o que vocês percebem é que, tá, eu tenho essa expressão, tudo bem? Que relaciona o fasor da saída com o fasor da tensão de entrada, e só que você percebe que todos eles dependem da frequência, ou seja, se o exercício ele deu uma tensão de entrada que tem uma certa frequência angular ômega, tá certo? Então aqui você tem frequência angular ômega e você quer calcular qual que é a tensão de saída que vai ter essa mesma frequência angular ômega, tá? O circuito está em RPS. Bom, a tensão de entrada tem frequência angular ômega, a tensão de saída vai ter frequência angular ômega, o circuito está em RPS, afinal de contas. E além disso, nós precisamos, para calcular a tensão de saída dada a tensão de entrada, nós precisamos saber quanto vale a resposta em frequência para essa frequência angular ômega, tá certo? Então, é o mesmo valor, ômega aqui para todo mundo. E no caso, o exercício ele deu a tensão de entrada com qual frequência angular? Quanto vale aqui a frequência angular? O ômega aqui. Vale 2000 π, tá certo? Então, a frequência angular da tensão de entrada é 2000 π, tá? Rádio por segundo. E, além disso, ele deu a resposta em frequência. Aí, para ver que o exercício de fato faz sentido enunciado, você tem que perceber que, bom, a frequência aqui é 1 kHz, o que corresponde a uma frequência angular 2πf igual a 2000 π, tá certo? Ou seja, que é ômega. Ou seja, faz sentido. O exercício ele deu a resposta em frequência para a frequência de interesse, que é ômega igual a 2000 π, tá certo? E agora, bom, agora simplesmente a gente pluga os valores aí e obtém a tensão de saída, tá? Então, no caso, a tensão de saída, VS, o fasor da tensão de saída. Aqui eu vou omitir, né, o J ômega, a função, mas vai ser igual a VE vezes a resposta em frequência, tá certo? Quanto à resposta em frequência? 10 mais J10. Tá? Quanto é o VI? É o fasor da tensão de entrada. Tá? Qual é o fasor associado a essa tensão aqui no tempo? É o módulo 2 sobre raiz de 2 e a fase é menos 15. Então aqui vai ser 2 sobre raiz de 2, fase menos 15 graus. E como que fica a resposta em frequência 10 mais J10 na forma polar? Bom, o módulo vai ser 10 raiz de 2 e a fase vai ser 45 graus. Tudo bem? É como se fosse um quadrado, tá? A parte real imaginária vale 10, então o módulo é 10 raiz de 2 e a fase 45 graus. Se a gente multiplicar isso daqui, vai ser 2 sobre raiz de 2 vezes 10 raiz de 2, vai dar 20. E a fase vai ser menos 15 mais 45, vai dar mais
30 graus. Tudo bem? Isso aqui em volts. Tá, então eu multipliquei os módulos e somei as fases desses números complexos. E daqui, portanto, nós temos que a tensão de saída no tempo vai ter o módulo 20 vezes cosseno. Qual a frequência angular desse cosseno? Como eu já disse, vai ser o ômega, que é 2000 π. Então, 2000 π vezes t com fase mais 30 graus. Tá certo? Então, isso daqui resolve o exercício. E qual que é a alternativa? 20 cosseno 2000 πt mais 30 graus. Alternativa D. Tudo bem? Então foi isso. Aqui, dada a frequência angular, eu multipliquei, dada a resposta em frequência, desculpa, eu multipliquei pelo fasor da entrada, obtive o fasor da saída. A partir do fasor de saída, achei a forma da tensão no tempo. Tem alguma dúvida? Posso passar para a próxima? Tem uma aqui. Eu não peguei muito bem como... Ah, tá. Tudo bem. Então, esse daqui foi rápido mesmo. Eu pulei uma etapa, mas deixa eu... Posso criar uma nova folha aqui para ficar um pouco mais simples? Na calculadora você poderia fazer também. Eu só fiz assim porque seria mais visual aqui. Mas... foi o que o João falou, né? Você pode esboçar isso no plano complexo. Deixa eu tentar rabiscar isso aqui. Então, no plano complexo, sei lá, esse aqui é o eixo imaginário, esse aqui é o eixo real. Esse faz... Quanto que vale? É 10 mais J10, né? O meu número complexo aqui é 10 mais J10. Bom, o que eu fiz? Aqui é 10, tá? A parte real vale 10. E a parte imaginária vale 10 também, tá? No caso, o número complexo vai ser a soma dessas duas componentes, 10, que é o real, mais o J10. Você vai ver que vai dar, isso aqui é um quadrado, tá certo? Um quadrado aqui que o lado é 10. Ou seja, quanto que vale, e o módulo aqui de Z, e aqui é o argumento de Z. Tá? Esse ângulo aqui é o argumento de Z, e o módulo dizer é o comprimento dessa reta, dessa semi-reta. Semi-reta? Enfim. Tá, então é um quadrado. Qual que é o comprimento disso daqui? É 10 raiz de 2, tá certo? É a raiz de 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Tá? Raiz de 200 vai dar 10 raiz de 2. E esse ângulo aqui é 45, tá? Porque a parte real e imaginária são iguais. Se isso daqui estivesse para baixo, tá? Você poderia ter isso aqui está para baixo. Aqui é 10, e aqui é menos 10, a parte imaginária, a parte real é 10. Isso daqui vai dar, o módulo vai dar igual, tá? Vai dar 10 raiz de 2, mas isso daqui o ângulo vai ser menos 45 graus, tá? Porque está para baixo. Tudo bem? Esclareceu? Quem tinha perguntado? Mas você pode fazer na calculadora, claro. Nesse caso eu só fiz assim por... Tudo bem? Posso passar? Tá ok. Tá, então agora o exercício 4. Também de resposta em frequência, tá? Só que no caso, eu acho que vocês viram um similar em aula, né? Acho que o professor Magno deu aula de resposta em frequência, e eu acho que vocês viram um exercício que era tipo esse daqui. Tá, então, vamos lá. Vou reproduzir aqui o circuito. De uma forma minimamente compreensível. Tá, ficou bem feio, mas acho que está dando para entender o que está sendo representado. Então aqui tem uma fonte de corrente, está dando na forma fasorial já. Aqui tem um resistor,
aqui tem um capacitor e aqui tem um indutor. Tá? E o exercício informa que o R aqui vale 1 ohm, o C aqui vale 1 farad, e a indutância aqui, L, vale 1 Henry. Tá? Ainda bem, são valores fáceis de trabalhar. E fala ainda que a frequência angular, que no caso de interesse é 2 rádios por segundo. Tá? Isso aqui são dados. E aí o exercício fala, a resposta em frequência V sobre IS, tomada na frequência ômega igual a 2, vale aproximadamente. Então aqui no caso, a gente vai estar considerando que o V, aqui do lado, ficou um pouco apertado, o V aqui é a grandeza de saída, tá certo? E o IS é a grandeza de entrada, porque a resposta em frequência é definida dessa forma, é uma razão entre uma grandeza de saída sobre uma grandeza de entrada, que elas podem ser correntes, tensões. Bom, aqui no caso, como que a gente procede para resolver isso daqui? Inicialmente a gente vai observar, pela primeira lei de Kirchhoff, que essa corrente aqui vai ser igual à soma das correntes que estão descendo em cada um aqui dos componentes. Então vai ser igual à soma da corrente nesse resistor, nesse capacitor e nesse indutor. Tá legal? Então vamos lá. IS vai ser igual a IR mais IC mais IL. Tudo bem? Vocês concordam? Apliquei a primeira lei de Kirchhoff aqui no nó de cima, tá? E agora a gente vai escrever, a gente percebe que a gente consegue escrever cada uma dessas correntes, IR, IC e IL, em função do V, que é a tensão de saída, tá? Isso é importante. E como que a gente vai fazer isso? Usando as relações constitutivas desses bipolos. Então, como que a gente calcula a corrente aí do resistor, o IR? O IR vai ser igual a V sobre R. Perceba que eu estou fazendo tudo, o seguro está em RPS, tá certo? A resposta de frequência, o negócio está em RPS, e a gente vai usar as relações fasoriais em RPS, tá certo? Na forma fasorial. Agora, já calculei o IR, que é igual a V sobre R. Agora, o IC vai ser o quê? É V dividido por 1 sobre J ômega C. Tá? Ou seja, o J ômega C passa multiplicando. Tudo bem? Então aqui vai ser mais J ômega C V. Tudo bem? Alguém não entendeu essa parte? Eu dividi, o I vai ser igual ao V sobre o 1 sobre J ômega C. Tá? Então eu tenho essa fração no denominador, eu passei multiplicando para obter J ômega C vezes V. Tudo bem? E o IL vai ser igual a V sobre J ômega L. Tá? Agora eu vou agrupar isso daqui, então vou escrever que isso vai ser igual a 1 sobre R mais J ômega C, e eu já vou aproveitar aqui, o 1 sobre J ômega L vai ser igual a menos J sobre ômega L. Tá? Vocês viram essa propriedade? Basicamente estou multiplicando em cima e embaixo, estou multiplicando aqui em cima e embaixo por J, tá? Então vai ficar J em cima, J vezes J embaixo, menos 1, tá? Então por isso que esse daqui vai ser igual a menos J sobre ômega L. Isso tudo aqui multiplicado por V. Basicamente, coloquei o V em evidência. Tá legal? E eu ainda posso arrumar isso aqui um pouco melhor. Vai ficar 1 sobre R mais J, aqui dentro, ômega C, menos 1 sobre ômega L. Tá? Vezes V. Portanto, daqui nós obtemos que a resposta em frequência, que é V sobre IS, vai ser quanto? O V está desse lado, ok? Então vou passar o IS dividindo, passar essa expressão dentro do colchetes para o outro lado, vai ficar igual a... Aqui embaixo vai ser 1 sobre R mais J ômega C menos 1 sobre ômega L. E aqui 1. Tudo certo? E... aqui eu posso até já substituir os valores do enunciado, tá? Porque são bem simples, porque é tudo 1. Então, fazendo R igual a 1, C igual a 1 e L igual a 1, o que a gente obtém? Aqui vai ser, o 1 sobre R vai ser 1, tá certo? 1 sobre 1, 1. Mais J, ômega C vai ser ômega vezes 1, então ômega mais 1 sobre ômega. Tá aparecendo aí?
Tá dando para entender o que está escrito? E um aqui em cima. Tá? Eu só substituir os valores que foram dados. Na verdade, seria menos 1 sobre ômega. Menos, ali, né? Tá certo. Desculpa. Ômega menos 1 sobre ômega. Tá legal? Então, a resposta em frequência vai ser 1 sobre 1 mais j ômega menos 1 sobre ômega. Tá? E o exercício ele pede para calcular essa resposta em frequência quando ômega é igual a 2 radianos por segundo. Então, quando ômega é igual a 2 radianos por segundo, o que nós temos? É só colocar ômega igual a 2 nessa fórmula, tá? Então vai dar V sobre IS. Estou calculando isso daqui quando J ômega é igual a J2, tá? Vai ser igual a 1 sobre 1 mais J2 menos meio. Não sei se vai caber aqui. Isso vai ser igual a 1 sobre 1 mais J3 sobre 2. Tá dando para enxergar? Então, a resposta em frequência para ômega igual a 2 vai ser 1 sobre 1 mais J, 3 meios. Tá legal? E agora, o exercício pede para calcular isso. Aqui a gente precisa passar para a forma polar, agora o exercício pede. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer caber aqui. Então, isso vai ser igual a... o módulo do quociente vai ser igual ao quociente dos módulos. Então, vai ser 1 sobre raiz de 1 mais 3 meios ao quadrado, ou seja, 9 quartos. E o ângulo aqui vai ser a fase vai ser igual à fase do de cima menos a fase do de baixo, ou seja, 0 graus, menos arctangente da parte imaginária sobre a parte real do denominador, menos arctangente de 3 meios. E isso daqui eu já calculei, dá aproximadamente 0,55 ângulo de menos 56,31 graus. Ficou horrível ali no canto, mas na minha folha acabou o espaço. Tá, então deu aproximadamente 0,55, fase menos 56,31. Deu para entender? Aqui eu não desenvolvi, tá, mas vocês podem calcular. Como eu falei, o módulo desse número complexo, desse quociente, vai ser o módulo do de cima, ou seja, módulo de 1, dividido pelo módulo de 1 mais J, 3 meios. Tá? Ou seja, 1 sobre raiz de 1 mais 9 quartos. Legal? E a fase é o que eu falei, a fase de cima menos a fase do de baixo. E aí, se alguém quiser conferir, dá 0,55 menos 56,31, alternativa E. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu só queria fazer um comentário, Ivan, que nesse caso, tá certíssimo, né, a gente usar o arco tangente, porque tanto a parte real como a parte imaginária no denominador ali são positivas, né? Sim. Mas quando você estiver resolvendo o exercício, o mais geral é você usar a função arco tangente 2, se você tiver na sua calculadora, porque o arco tangente, ele retorna valores dentro de um intervalo específico, né? Eu agora não lembro se é entre menos π sobre 2 e π. De menos π sobre 2 a π sobre 2, não é? Isso. Obrigado, professora. E o arco tangente 2, ele mapeia, digamos assim, o número complexo no ângulo, considerando a circunferência inteira, né, de 0 a 2π. Sim. Isso. Porque se você tivesse um número complexo, que a parte real e a imaginária são negativas, você não vai conseguir distinguir pelo arco tangente do número complexo que essas duas partes, real e imaginária, sejam positivas. Porque a divisão nos dois casos da imaginária pela real vai dar positivo. Então o arco tangente ele distingue quem está no primeiro quadrante de quem está no terceiro, por exemplo.
Isso, exatamente. Num caso como esse, isso dificilmente seria um problema, né? Porque você não teria uma impedância assim com parte real negativa, né? Resistência. Exato. Você não existe uma resistência negativa, né? Mas eu quis comentar porque mais para frente faz diferença usar cotangente 2, tá? Aqui não tinha nenhum problema, tá? Eu só quis fazer esse comentário. Isso aí. Eu esqueci de comentar, mas aqui que a dimensão, né, dessa resposta em frequência tem a mesma dimensão de resistência. Tá? Então isso aqui é dado em ohms. É 0,55, ângulo menos 56,31 graus, ohms. Tá? Porque você está dividindo um fasor de tensão por um fasor de corrente. E aqui não é à toa, tá? Porque essa resposta em frequência, no caso, é a impedância dessa associação aqui, tá? Vista por esses terminais, tá? Então a fonte de corrente está ligada nessa associação de um resistor em paralelo a um capacitor em paralelo com o indutor, e isso que a gente calculou foi essencialmente a impedância dessa associação, tá? Dessa associação paralela, tá? Tensão por corrente. Tudo bem? Tem alguma dúvida no chat? Pode passar. Tudo certo? No chat tudo tranquilo. Tá. E tá. Agora vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, como eu disse, os últimos dois vão ser sobre análise nodal, como eu comentei. E eu não sei se todo mundo viu isso, então eu vou tentar discutir um pouco antes de começar a resolver, mas eu acho que acho que vai dar para acompanhar, tá? Vou tentar fazer de uma forma meio lógica aqui, para tentar deixar que vocês acompanhem, né? Mesmo que ainda não tenha visto. Mas claro, se alguém preferir assistir essa resolução desses exercícios depois de ter a aula, sem problemas também. Então, tá. Então, esse primeiro exercício aqui, exercício 5, antes de resolver ele, como eu comentei, eu gostaria antes de falar um pouco sobre análise nodal, sem gastar muito do assunto, mas basicamente, vocês já viram até agora, nós temos resolvido circuitos aplicando leis de Kirchhoff, tá certo? Então nós temos lá os circuitos, nós temos os bipolos conectados, esses bipolos têm tensões, têm correntes associadas a eles, e nós queremos descobrir. Se a gente quer resolver um circuito, significa que a gente quer determinar todas essas tensões, todas essas correntes. Só que no caso, a gente vê que, bom, se você tem um circuito com 5 bipolos, é pouco. 5 bipolos é pouca coisa. Se tem 5 bipolos, você já tem 10 incógnitas para você encontrar, porque cada bipolo tem tensão e corrente, você vai ter 2 incógnitas para cada bipolo, no total, multiplicando por 5, você vai ter 10 incógnitas, tá certo? A gente já tinha comentado na aula desse passado que você vai querer resolver um sistema de 10 equações, 10 incógnitas? Não, né? É muita coisa. Então, o que a gente procura fazer é aplicar métodos que simplifiquem isso, que tornem essa resolução de um circuito mais eficiente, mais, como pode dizer, mais viável, né, para você conseguir determinar algumas incógnitas e a partir daí já está suficiente. O que eu estou querendo dizer? Bom, nós vamos ver, vocês vão ver melhor a análise nodal, e o que nós fazemos na análise nodal, a ideia por trás disso, da análise nodal, da análise de malhas, é nós resolvermos os circuitos de tal forma a encontrar um subconjunto das incógnitas, ou seja, encontrar algumas incógnitas, tais que elas sejam independentes entre si, e que você sabendo elas, você consegue determinar tudo mais que te interessa no circuito. Tá? Então, eu não preciso calcular todas as tensões, todas as correntes. Eu calculo algumas variáveis ali, e tendo isso em mão, depois eu posso calcular a corrente em qualquer resistor, a tensão em qualquer resistor. Tá? Então, essa é a ideia. Nós reduzimos o espaço de todas as variáveis, resolver um subconjunto de tudo isso de tal forma que a partir daí a gente resolva tudo mais de uma forma simples. Tá? Então, a nossa ideia na análise nodal vai ser, que é um dos métodos que permitem fazer isso que eu comentei, para fazer a ideia da aplicação da análise nodal é basicamente você vai ter um circuito e a proposta vai ser aplicar a cada um dos nós desse circuito
tirando o nó que a gente chama nó de referência, vai se aplicar para cada um desses nós a primeira lei de Kirchhoff. Tá? Então, a princípio, nós vamos aplicar a primeira lei de Kirchhoff em todos os nós, menos o nó de referência, que eu vou comentar. E aplicando essas primeiras leis de Kirchhoff, aplicando a primeira lei de Kirchhoff aos diferentes nós vamos... evidentemente, a gente vai ter relações entre correntes, tá? Você aplica a primeira lei de Kirchhoff, você relaciona correntes. Mas a ideia na análise nodal é usar como incógnitas não as correntes dos bipolos, mas as tensões nodais. O que é uma tensão nodal, acho que nem todo mundo viu, então eu vou tentar comentar rapidamente agora. Então, o que eu disse? Nós vamos aplicar a primeira lei de Kirchhoff aos nós não de referência desse circuito, tomando como incógnitas as tensões nodais. Tá ok? Então, para isso, a gente vai ter que expressar as correntes em função das tensões nodais. Porque se eu aplico a primeira lei de Kirchhoff, eu estou falando de corrente, mas eu quero reescrever essas correntes em função das tensões nodais. Então, o que é uma tensão nodal, para começar, sem tomar muito tempo? Então, basicamente, eu vou... Tá, pode ser esse circuito aqui mesmo. Tá, esse circuito. Isso, é o que o João Paulo comentou, eu vou falar aqui. Então, olhando para esse circuito aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 nós. Tá, o que é uma tensão nodal? Como que a gente obtém isso? Bom, inicialmente, a gente vai olhar para um circuito, a gente vai escolher um desses nós, aqui são 4, a gente vai escolher um deles e vai tomá-lo como referência. E a gente desenha esse símbolo aqui, tá? Esse símbolozinho aqui embaixo. Esse vai ser o nó de terra que a gente vai chamar. Então, você vai escolher um dos nós, um só, e vai denotá-lo como o nó de referência. Nó de referência do quê? Bom, ele vai ser o nó de referência para a gente medir tensões entre todos os outros nós e ele. Tá? Então, bom, nós temos ele como referência, e a gente vai falar que a tensão nodal em um nó 1, tá? Esse daqui eu chamo de nó 1, tá dando para ver, eu estou circulando, né? Esse aqui é o nó 1. A tensão desse nó em relação ao nó de referência previamente escolhido é o que a gente chama de tensão nodal do nó 1. Tá? A tensão desse nó medida em relação ao nó de referência. A tensão nodal do nó 2 vai ser a tensão desse nó medida em relação ao nó de referência, e a tensão nodal do nó 3, tensão do nó em relação ao nó de referência. Tá? E perceba que a referência não alterou de um para o outro, tá? Eu estou mantendo a referência no mesmo nó. Tudo bem? Operacionalmente, assim, numa situação prática, o que você faria é, por exemplo, manter a ponteira negativa do voltímetro, ponteira preta, em um ponto do circuito, você deixa ela parada lá e com a outra ponteira, a ponteira vermelha, você vai colocando em alguns pontos do circuito e medindo essa tensão, que você vai estar medindo a tensão desse ponto em relação à ponteira preta que está no terra. Tá? Seria uma ideia operacional dessa definição de tensão nodal. Tudo bem? Então tá, então já comentei o que é tensão nodal, e aí, não sei se vocês já tinham visto antes tensão nodal, mas vocês tinham visto tensão de ramo, tá certo? Então aqui nesse resistor, ou nessa condutância, tanto faz, nesse resistor, você tem essa tensão de ramo, tá? Que eu fiz desse jeito, eu escolhi denotar nesse sentido. E como que a gente relaciona uma tensão de ramo a uma tensão nodal? Como que a gente faz isso? As tensões nodais. Bom, eu vou fazer só para esse, mas aplica a segunda lei de Kirchhoff a tensão E1, tá? A gente vai chamar de E1 a tensão nodal do nó 1. A gente vai chamar de E2 a tensão nodal do nó 2, tá? E de E3 a tensão nodal do nó 3. E aqui é essa tensão que eu vou chamar aqui no caso de V, tá? V. Só V. Como que a gente expressa essa tensão nodal V, essa tensão de ramo V em função das tensões nodais? Bom, aplica a segunda lei de Kirchhoff aqui. O que a gente vai ter? Vou desenhar ele do lado. Vai ser mais E1 menos V menos E2 igual a zero, ou seja, V igual a E1 menos E2. Tá certo? Então, eu expressei uma tensão de ramo em função das tensões nodais. Em geral, vai ser isso. Tá? Eu fiz para esse caso, mas em geral vai ser assim. Vai ser a tensão aqui na ponta da seta da tensão de ramo, menos a tensão aqui no outro ponto. Tá? Então,
V igual a E1 menos E2. Tá legal? Tá claro? Como que a gente expressa a tensão de ramo em função das tensões nodais? Dos nós desse ramo? Tá, é isso daqui que eu escrevi agora. Tudo bem, então vamos aplicar fazer a análise nodal desse circuito. Não, por causa do tempo, eu não sei se a gente vai conseguir fazer o segundo de análise nodal, porque ele é um pouco mais longo ainda, mas qualquer coisa eu gravo, posso gravar esse, e eu disponibilizo lá no Moodle a resolução do segundo, que ele é um pouco mais longo e tem outras coisas que vocês não viram. Mas então, vamos lá. Então, qual vai ser a estratégia nossa na análise nodal? Como eu disse, a gente vai aplicar a primeira lei de Kirchhoff a todos os nós, menos o nó de referência. E expressar as correntes como em função das tensões nodais. Tudo bem? Então, aqui no caso, como a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff, no primeiro momento pode ser conveniente a gente escrever algumas correntes, tá? Então, aqui eu vou chamar de I1, tá? Essa corrente aqui desse resistor. A corrente descendo aqui eu vou chamar de I2. E essa daqui, nesse resistor, eu vou chamar de I3, tá? Depois a gente não vai usar essas variáveis, realmente, o I1, I2 e 3, mas vai ser fácil aqui para explicar. Então, aqui no caso, a gente vai resolver esse circuito, e o que a gente faz? Primeiro, as etapas da análise nodal, definir ramos e nós, isso já está identificado, escolher o nó de referência, já foi escolhido, esse nó aqui de baixo é o terra. Terceira parte, definir as tensões nodais. Então, aqui no caso, a gente já falou o E1, o E2 e o E3. Depois a gente vai aplicar a primeira lei de Kirchhoff a cada um dos nós, exceto o nó de referência, como eu comentei, e exprimir as correntes em função das tensões nodais, e depois a gente vai obter um sistema, tá certo? A gente vai escrever equações em função das tensões nodais que a gente quer determinar, a gente quer calcular as tensões nodais. Então a gente vai escrever um sistema e calcular esse sistema, tá certo? Então aqui no caso a gente vai ver que nem vai precisar escrever para todos os nós, tá? Vamos lá, primeiro exercício 5. Então, eu escrevi essas correntes, né, I1, I2 e 3, deixa eu escrever elas em função das tensões nodais. Então vocês veem que I1 é igual a quê? Quanto vale o I1? É a tensão nesse resistor aqui, dividido pelo valor dele. Ou ainda, é essa condutância multiplicada pela tensão sobre ela, tá? É a lei de Ohm, G igual a G vezes V, tá? A gente está mais acostumado a I igual a V sobre R, mas aqui I igual a G vezes V, condutância vezes a tensão. Tá? Então, quanto vale o I1 aqui? É essa tensão, nesse sentido, convenção do receptor, dividido pelo R1, ou V multiplicado por G1. Quanto vale o V aqui? Quanto vale esse V? Nesse sentido. É aquilo que eu mostrei, né? Essa tensão é E1 menos E2, certo? Essa tensão de ramo é E1 menos E2. Então, a gente calcula o I1 como... que grandeza é essa G? G é condutância, tá? Deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever aqui. G é o inverso da resistência, tá? É 1 sobre R. Acho que vocês viram lá no começo, nas primeiras aulas de bipolos, quando foi falar de resistor, falou que a gente fala da resistência R, mas aqui no caso a gente está falando de condutância, é simplesmente o inverso da resistência. Tá? Então, o que eu falei, o I é V sobre R, mas aqui no caso a gente tem a condutância, então vai ser G vezes essa tensão, tudo bem? A lei de Ohm, equivalente à lei de Ohm, a mesma coisa. Então, I1 vai ser G1, I1 vai ser igual a G1 vezes E1 menos E2. E1 menos E2 é essa tensão que eu representei aqui, essa seta. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o I2. I2. Vamos matar a seta ali. I2 vai ser essa tensão multiplicada por essa condutância G2. Ou seja, vai ser G2 vezes essa tensão é simplesmente E2. Tá certo? É E2 menos a tensão desse nó, mas esse nó aqui é o nó de referência, a tensão dele vale 0. Tá? Você vai medir a tensão dele em relação a ele mesmo, é 0. Tá? Não tem diferença de potencial, ou seja, E0 aqui, que a gente poderia tentar
representar, vale zero, tá? Zero vale zero, porque é a tensão da referência. Se aplicar a mesma coisa, expressar essa tensão nodal, essa tensão de ramo em função das tensões nodais, vai dar E2 menos E0, ou seja, E2 menos 0, ou seja, E2. E2 vezes a condutância vai dar a corrente I2. Tá claro isso? Utilizando a convenção do receptor. Isso. Aqui no caso eu estou usando a convenção do receptor. Aqui no caso o I3, vou fazer a mesma coisa aqui para o I3. O I3 vai ser igual. Que tensão que eu tenho que usar aqui? É essa daqui, tá certo? Essa tensão, na convenção do receptor. Ou seja, essa tensão vale quanto? De ramo E2 menos E3, multiplicada pela condutância G3. G3 vezes E2 menos E3. Tá legal? São as correntes. Agora, como eu disse, a gente vai aplicar a primeira lei de Kirchhoff nos nós, não de referência. Ou seja, para o nó 1, 2 e 3. Vamos começar aqui no nó 1. Nó 1. Nó 1, esses dois pontos. Do lado eu vou escrever a primeira lei de Kirchhoff nesse nó. Por convenção, a gente vai adotar que a gente vai somar todas as correntes convergindo no nó aqui, e com o sinal positivo se a corrente estiver saindo do nó, e com o sinal negativo se estiver entrando. Ou seja, escrevendo para esse nó 1, vai ser menos I mais I1, não tem nenhuma outra, igual a zero. Tá legal? Mas, como eu disse, a gente quer usar como incógnitas do sistema que a gente vai montar, a gente quer achar E1, E2 e E3, ou seja, a gente não vai usar I1 como incógnita, a gente vai escrever I1 em função das incógnitas de fato, que é E1, E2, E3. Então, no caso, I1 é G1 vezes E1 menos E2. Tá certo? Então, isso aqui vai ser menos I mais G1, E1 menos E2 igual a zero. Tá legal? Reescrevendo, isso aqui vai ser igual a G1, E1 menos G1, E2 igual a I. Tá? Só reescrevi isso daqui, a equação de primeira lei de Kirchhoff, usando como incógnitas E1 e E2. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o nó 2. Vamos lá, nó 2. O que nós temos aqui no nó 2? Nós temos entrando I1, ou seja, vai ser menos I1, mais I2 porque está saindo, então mais I2, e essa corrente I3 da esquerda para a direita está saindo também, então mais I3, igual a zero, tá certo? Novamente, eu vou querer expressar essas correntes em função das tensões nodais, então menos I1 vai ser igual a G1 vezes E2 menos E1. Tá? Deu para entender? Menos I1 é G1 vezes E2 menos E1. Tá? Eu troquei aqui o sinal de dentro do parênteses. Tudo bem? Isso é menos I1. Aqui. Eu já assimilei ali o sinal negativo. Mais I2 vai ser mais G2 E2 e mais I3. O I3 mais G3 E2 menos E3. Tudo bem? Novamente, o que eu fiz, escrever as correntes em função das tensões nodais. Agora eu vou organizar para separar bem direitinho que está multiplicando cada incógnita. Então aqui vai ser menos G1 vezes E1 mais G1 mais G2 mais G3 E2, tá? Quem está multiplicando E2? Aqui, G1, G2 e G3. E ainda tenho um menos G3 vezes E3 igual a zero. Tá? Simplesmente reescrevi essa linha de cima, organizando aqui, multiplicando cada incógnita. Aí a gente nota que o E3, ele na verdade não é incógnita, tá certo? Por isso eu comentei que a gente não ia precisar aplicar a primeira lei de Kirchhoff em todas. A gente não tem interesse nesse caso em descobrir o E3, porque a gente já sabe quanto vale o E3, quanto vale o N3, quanto vale a tensão desse ponto medida em relação ao terra.
Quanto vale isso? É a tensão dessa fonte, tá certo? Vale 4 volts. Ou seja, E3 a gente não precisa tomar como incógnita. E não precisa escrever a primeira lei de Kirchhoff nesse nó, nesse caso, porque a gente não quer saber a tensão da bateria. Tá certo? Vocês vão ver mais adiante que se a gente fosse escrever a primeira lei de Kirchhoff nesse nó aqui, ia envolver a tensão dessa bateria, a corrente dessa bateria, e essa corrente ia ser mais uma incógnita que no momento não interessa para a gente. Então a gente não vai escrever a primeira lei de Kirchhoff para o nó 3. Tá certo? Então, continuando aqui, como eu disse, a gente já sabe quem é o E3, ele vale E, a tensão da fonte. Então isso aqui eu vou reescrever, menos G1E1, mais G1, mais G2, mais G3, E2, igual a G3 vezes Ezão. Ezão é a tensão da fonte. Tá legal? Isso a gente já sabe quanto vale. Tá? Ou seja, o E aqui vale 4. Tá? O E vale 4. Isso já foi dado aqui do exercício. E igual a 4. Agora o que a gente vai fazer é montar um sistema, porque a gente quer descobrir o E1 e o E2. Então, nós temos duas equações. Temos essa equação aqui e essa equação aqui. Nas incógnitas E1 e E2, tá? E1, E2, E1, E2. Essas são as nossas incógnitas. Tá legal? Então, o que a gente vai fazer vai ser escrever um sistema nessas incógnitas. Então, vamos lá. A primeira equação, se eu for escrever, isso aqui vai ser um sistema, as incógnitas, como eu disse, E1, E2, isso vai estar multiplicado por alguma coisa desse lado que eu vou preencher. Então, nesse caso aqui, na primeira linha aqui dessa matriz, dos coeficientes, qual é o coeficiente de E1? Tá? Vou usar essas duas equações, que formam um sistema linear, que eu vou escrever na forma matricial. Quanto que eu coloco aqui na primeira posição do sistema? É a linha aqui correspondente a essa equação. Ou seja, G1, isso. O João falou que é G1. Quanto eu coloco aqui? Menos G1. Menos G1, isso. Quanto eu coloco? Agora eu vou para a segunda linha aqui dessa matriz, que é correspondente a quem? É correspondente a essa segunda equação que eu obtive. Então aqui, quem que multiplica o E1 nessa segunda equação? Menos G1. Quem multiplica o E2? Olha ali, G1 mais G2 mais G3. G1 mais G2 mais G3. Ficou bem apertado? Ficou bem apertado. Dá para entender que aqui é G1 mais G2 mais G3, tá? Ficou bem feio. Deixa eu ver se eu consigo reescrever. G1 mais G2 mais G3, tá? G1 mais G2 mais G3. E aqui eu não coloquei, mas vou colocar agora, na primeira equação, quem está aqui do outro lado do sistema, nessa posição aqui? É o I, isso, é o I. O I não é incógnito, tá? A princípio ele seria dado pelo exercício, a corrente dessa fonte, é um valor dado, que a gente consegue até determinar aqui, pelo jeito que o exercício pede, que eu vou comentar agora. E quanto que está aqui na segunda linha desse sistema? Quanto está aqui? Desse lado. E. Na verdade, G3 vezes Z. Tá? G3 vezes Z. Como eu falei, E é igual a 4. Então, eu já vou escrever aqui 4 vezes G3. Tá? Repetindo, essa linha aqui, isso aqui corresponde à primeira linha do sistema, G1, E1, menos G1, E2 igual a I. Primeira linha aqui. E a segunda linha, menos G1, E1, mais G1, G2, G3, vezes Z, igual a 4G3. Tá, eu escrevi essas duas equações na forma matricial. E como que esse tipo de exercício aqui, que é bem padrão de questões de análise nodal, que é isso, ele dá o exercício dá um circuito, e ele fala que para resolver esse circuito, o seguinte sistema de equações foi montado. Então, esse circuito foi resolvido e obteve esse sistema de equações.
Percebe que tudo que eu fiz aqui, eu não coloquei valores para G1, tá? As condutâncias aqui não tem valor. A gente não sabe. Não tem, mas aqui o exercício fala que foi resolvido com base, já levando em conta os parâmetros, ou seja, já levando em conta os valores dessas condutâncias, o valor das fontes de tensão, e obteve-se esse sistema. O que a gente tem que fazer? A gente obteve esse daqui, que eu estou circulando. O exercício obteve esse. Tá? E isso daqui tem que ser equivalente, tá certo? Esses sistemas têm que ser equivalentes. Aqui no caso, se a gente resolve desse modo, a análise nodal, essa primeira linha vai ter que ser igual à nossa primeira linha, a segunda linha igual à nossa segunda linha. Então, a gente tem isso e a gente fala que esse sistema é igual a esse daqui que foi dado. Quanto que a gente obtém para G1? Tá? É por comparação. Tá? A gente vai comparar esse sistema com esse que foi dado. Quanto que vale o G1? Se eu estou falando que os sistemas são iguais. G1 vale 2, exatamente. Então, vou ter que escrever aqui do lado, G1 igual a 2. Aqui você vê comparando simplesmente. Comparando o sistema que nós encontramos com o sistema que foi dado. G1 igual a 2. E, bom, de fato, né, G1 está aqui, menos G1 está aqui, menos G1 está aqui, então menos G1 tem que ser menos 2. Tá? Agora, aqui no caso, quanto vale o G3? Tá? Não vamos olhar para o G2, agora que ele está aqui no meio, está somando com outras coisas que a gente não sabe. Quanto vale o G3? Vale 3, exatamente. Porque 4 vezes G3 vale 12, tá? É esse elemento aqui. 4 vezes G3 vale 12. Quanto vale o G3? Vale 3. Tá? Isso aqui é Siemens, a unidade de condutância, Siemens. E falta achar o G2. Bom, o G1 vale 2, o G3 vale 3. E nós sabemos que G1 mais G2 mais G3 vale quanto? 10. Ou seja, deixa eu escrever aqui embaixo, só para ficar mais claro. G1 mais G2 mais G3 igual a 10. Nós sabemos que G1 igual a 2, G3 igual a 3. Quanto vale G2? 5. Tá? Tá claro? Deu para entender o que eu fiz? Retomando, G1 é a primeira posição aqui dessa matriz, vale 2. Para achar o G3, nós olhamos para esse vetor aqui do outro lado, sabemos que 4G3 é 12, ou seja, G3 tem que ser 3. E para achar o G2, nós substituímos os valores encontrados de G1 e G3 aqui, sabendo que a soma dessas três condutâncias é 10. Tá? Então foi encontrado G1, G2 e G3. No caso, G1, G2 e G3 valem respectivamente em Siemens, 2, 5 e 3. Tá. Alguns de vocês acho que não viram, dependendo da turma análise nodal, então é muito possível que acompanhar desse jeito não seja tão simples, tá? Tão claro. Talvez seja bastante informação, mas se alguém tiver alguma dúvida, tem alguma dúvida no chat, alguma coisa que eu fiz que não ficou clara? No chat, sem dúvidas, Ivan. Alguma coisa que eu escrevi que não dá para ler? Algelinho não vê. Mas, então, nesse caso, existem alguns, às vezes não, o exercício de análise nodal não é dessa forma, mas é dado um circuito, e nesse circuito que é dado já é dado o valor das condutâncias, das fontes e tudo mais, e pede para você determinar algumas tensões nodais. E aí, nesse caso, você tem que resolver um sistema, né, porque as tensões nodais são as incógnitas. Então, você tem que resolver um sistema. Aí, no caso, sistema de duas equações, duas incógnitas, não precisa escalonar, você pode usar Kramer. Então, até sistema 3x3 é mais conveniente usar a regra de Kramer. É mais conveniente do que escalonamento. Tá claro o que eu fiz? Por conta do tempo, já é 6h24. No meu celular, 6h24. Teria mais um exercício, só que aí teria que abordar um outro conteúdo que eu ia passar rapidamente também, que é geradores vinculados. Alguns de vocês também não viram.
dependendo da turma. Aí não sei se por conta do tempo. Ivan, nenhum deles viram geradores vinculados aí. Ninguém viu? Não. Tá. Então, o que, para mim, eu acho que se vocês acharem, eu posso gravar depois da resolução desse circuito aqui. Ele não é muito complicado, eu posso gravar e talvez eles aproveitem melhor depois de terem visto geradores vinculados. Ou se preferir, eu posso mostrar agora também, por mim, sem problema. O que vocês acham? No caso, se eu for gravar, daí agora a gente dedica para dúvida, se alguém tiver alguma coisa. O que vocês acham? É melhor gravar, acho que é melhor. Porque daí vocês já ou terão visto, ou eu consigo explicar lá na gravação melhor, e aí talvez seja mais proveitoso para vocês, né, no caso. Acho que pelo menos depois de ver a análise nodal, porque quem não viu a análise nodal ainda, acho que talvez fique confuso. Sim. Quando começa a entrar em cada vez mais coisa nova, assim. Não, Se não viu nem a análise nodal e vê a análise nodal convinculada, aí vai ser complicado. Mas... então eu posso gravar essa resolução desse exercício aqui, não é muito difícil. Quem quiser já tentar aí, depois de ter a aula. E aí, no caso, nos exercícios que foram postados aí no Moodle, desses slides aqui, eu coloquei alguns exercícios extras, no caso, são 5 exercícios extras. O João perguntou se tem com capacitor indutor, já respondo, mas aqui tem 5 exercícios extras, tá? Esse daqui é de grafos, lei de Kirchhoff. Esse daqui é de resposta em frequência. Vocês viram em aula, eu tinha visto lá os slides do professor Magno, acho que vocês viram um circuito que é RC, resistor e capacitor, um passa baixa. Aqui no caso, esse não é apresentado, não sei se é apresentado naquele PDF que tem no Moodle sobre resposta em frequência, mas aqui no caso é um passa baixa também, com indutor e resistor. E aqui no caso é um outro exercício de análise nodal, um pouco mais complexo, tá? E aí nesse caso aqui seria bom mesmo que vocês vissem antes da aula de análise nodal, para resolver. E aqui no caso outro é o exercício de resposta em frequência. Aí eu recomendo, quem quiser resolver, acho que é interessante, se tiver dúvida manda pra gente, para mim e o Daniel, que a gente ajuda com todo prazer. Então, tem alguma dúvida? Eu ia responder. A do grafo planar? Deixa eu ver, tinha uma outra aqui. O João perguntou se tem análise nodal para capacitor e indutor. Sim. Tem análise nodal para capacitor e indutor. Se for em RPS, o que você vai fazer, vocês viram, né? Primeira lei de Kirchhoff primeira lei de Kirchhoff, segunda lei de Kirchhoff na forma fasorial, que é basicamente a mesma coisa que redes só resistivas, tá certo? A primeira lei de Kirchhoff e a segunda lei de Kirchhoff na forma fasorial, você vai basicamente fazer contas, são equações algébricas, só que com números complexos. Tá? Então, você vai somar fasores, subtrair fasores, é basicamente isso. Então, se o circuito tiver em RPS, a análise nodal que eu fiz aqui, você faria de forma idêntica, só que em vez de Izinho 1, você estaria considerando Izão 1 chapéu, né? O fasor associado a essa corrente 1. Isso para tudo, para as tensões, para as correntes, você ia estar usando na forma fasorial. E daí, nesse caso, tendo o circuito estando em RPS, pedindo para você analisar usando análise nodal, poderia ter aqui o capacitor, em vez de você dividir a tensão pela resistência, para achar a corrente, você vai dividir a tensão pela impedância capacitiva ou pela impedância indutiva. Então, vai ser basicamente isso daqui que eu fiz, só que em vez de você usar esses números reais, que são I1, I2, I3, G1, G2, G3, você vai estar usando números complexos, que são os fasores e as impedâncias. Tá? Mas aí, se não for em RPS, aí isso vocês veem em circuitos 2. Se o circuito não está em RPS, contém capacitores, indutores, aí isso fica para circuitos 2, porque resolver calculando integral e tudo mais não é nem um pouco agradável. Então vocês vão ver outras técnicas mais interessantes. Tinha outra dúvida, eu acho que da Larissa. Tem algumas, Ivan.
Sobre grafos, a única forma de saber se é plano é tentando desenhar ele várias vezes, para saber se tem aquele desenho. Pode ser, você pode fazer assim, mas aqui eu não estou com uma outra forma, é basicamente você olhar para o... Falando enquanto eu tento entrar no negócio. Basicamente você pode tentar redesenhar até ele não ficar mais na forma... Você não ter mais cruzamento, quando você tem um grafo cruzando, você pode tentar redesenhar ele de forma que não tenha cruzamento, isso daí pode ser um pouco chato. Ou você vê se ele não contém um grafo lá de Kuratowski, é isso? Fala, Kuratowski, nem sei. Kuratowski. Você pode ver se ele não tem, ou você simplesmente... Deixa eu ver se eu encontro aqui. É Kuratowski mesmo. Kuratowski? Um jeito, se o seu gráfico tiver 5 ou 6 nós, é você redesenhar ele com os nós formando um pentágono ou um hexágono, e aí você reproduz as ligações, certo? Por exemplo, você sabe que o nó 1 é conectado ao nó 2, então você desenha uma aresta no seu desenho entre os nós 1 e 2. E você vai fazendo isso para todas as arestas, até você ter redesenhado o grafo inteiro, e você vê se ele coincide com o grafo de Kuratowski, né? E caso o seu grafo tenha mais do que 5 ou 6 nós, o que você tem que fazer é ver se tem algum subconjunto ali, né? Se ele contém o grafo de Kuratowski. Aí vai ficando cada vez mais difícil quanto mais nó tem, né? Não é muito razoável pedir isso com um grafo muito grande, mas com 5, 6 nós ainda é possível, né? Aqui no caso, esse daqui é um exercício da lista, ele no caso é um grafo planar, tá certo? Mas pergunta se ele é planar ou não. Aí você pode tentar ver se ele contém um desses aqui, né? Ele vai ser não planar, se e somente se ele conter um desses dois aqui, tá? E os grafos de Kuratowski, bom, nesse caso aqui, você olha para ele tem 1, 2, 3, 4, 5 nós. Esse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Só que você vê que em cada um desses nós, você tem 1, 2, 3, 4 ramos, tá? Cada um desses nós está conectado 4 ramos. E você olha para cá, eu tenho 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 4 ramos, aqui eu tenho 4 ramos, mas aqui eu tenho 3 ramos conectados nesse nó. Ou seja, ele já não pode ser esse daqui, tá certo? Entendeu? Porque ele tem 5 nós e 2 desses nós só tem 3 ramos. Então não tem como ele conter esse daqui. Tá claro? Não tem como você encontrar isso aqui lá no meio, porque você precisa de 5 nós, todos eles com 4 ramos. Você não vai encontrar isso aqui. Pode fazer assim, em vez de tentar redesenhar, sei lá. Ficou claro? A mesma coisa olhando para esse daqui de baixo, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 nós aqui, tá? E esse gráfico contém esse daqui? Não, né? Esse daqui tem 5 nós e esse aqui tem 6. Não tem como esse daqui estar contido lá, tá certo? É uma forma que dá para pensar. Ajuda em alguma coisa ou atrapalha? Ajudou? Mais pessoas tinham perguntado sobre esse grafos planares ou não? Se quiser que eu comente mais isso que eu acabei de falar, não sei. Ele falou também, demoraria muito para desenhar de uma forma para ver... demoraria muito. Assim, dependendo do gráfico, pode ser bem chato, você tem que ficar redesenhando, tentando não cruzar nada, ou não. O 2 da lista 3, alguém tinha comentado desse que eu falei? É o que eu acabei de falar, né? Alguém falou, Bárbara comentou. Eu não vi, eu estava subindo aqui, não sei se essa mensagem foi do que eu tinha falado ou não. Esse que dá para ajudar, foi isso que eu falei? Eu perguntei se essa coisa de olhar para os nós aqui e ver que não tem como estar contido lá. Foi isso que... Enfim, se alguém ainda tiver com dúvida nessa parte de grafo planar, comenta aí que a gente fala mais. Posso conversar? Queria mostrar. Pode. Mas espera aí. Oi. Só um comentário, Ivan. O Pedro tinha falado do exercício 10, dos exercícios extras aí que você separou. Tá, deixa eu...
Eu não tenho a resposta deles, a resolução, né? Então, mas exercício... Ah, tá, esse daqui. Exercício, é esse aqui? Exercício 10 desses slides. É esse aqui? Quem que Isso, o Pedro falou que é esse. Ah, tá bom. Tá. Posso resolver agora, se quiser. Não sei se... Pode ser, por mim? Ele é mais rápido do que o de análise nodal que eu ia resolver, tá? Então... acho que mais comentar. Tá certo. Deixa eu mostrar o primeiro que eu resolvi de resposta em frequência. Aqui no caso, observa que eu dei o quanto vale a resposta em frequência para um valor de ômega, tá certo? Resposta em frequência é esse quociente aqui. Eu falei quanto ele vale para um valor de ômega, no caso que é 2000 π, tá? Mas a resposta em frequência, ela varia conforme você varia o ômega, tá certo? Não é constante. Então, nesse caso aqui eu só dei o quanto ela vale em um ponto. Agora, quando nesse exercício que você perguntou é dado um gráfico, está mostrando como varia a resposta em frequência para diferentes valores de ômega, tá certo? Então, aqui no caso nós temos dois gráficos. O gráfico da esquerda é o módulo da resposta em frequência, tá? V1 sobre EG. V1 é o fasor da tensão de saída V1zinho, e Ezão G é o fasor da tensão de entrada EG. No caso, em módulo, né, você vai dividir o módulo do fasor V1 pelo módulo do fasor EG, você vai ter um módulo da resposta em frequência. Esse é o gráfico da esquerda. O segundo gráfico, o gráfico da direita, ele está representando o quê? A fase da resposta em frequência. Tá? A resposta em frequência é um número complexo, olha nesse caso aqui. A gente está dividindo dois números complexos, ou seja, dois fasores, e está obtendo um outro número complexo. Então, a resposta de frequência tem uma fase e tem um módulo. Tá ok? Então, aqui no caso, o que você vai ter que fazer é... Você vai olhar... deixa eu ler, né? Considere que a resposta em frequência entre EG e V1 em um certo circuito, tá? Não especificou qual, em um certo circuito é dado nas figuras a seguir. O módulo e a fase, como eu comentei. Supondo que EG, que é a tensão de entrada, é igual a 2 cosseno de 2π 3t mais 20 graus, calcule. Aí pede a amplitude da tensão e a fase da tensão V1, que é a tensão de saída. Tá? Então aqui no caso, eu vou escrever aqui do lado, essa resposta em frequência eu vou chamar de G, de J ômega. Espera aí, deixa eu colocar o papel aqui. A resposta em frequência G, de J ômega, no caso aí é o V1 sobre o EG, tá? E aqui o que você vai ter que fazer, você vai ter que olhar aqui para a tensão de entrada, que é o EG, e perceber que o ômega, né, que a gente está falando aqui no caso, é 2 vezes π vezes 3, tá? Ômega aqui é 2 vezes π vezes 3 rádio por segundo. Então, a gente interessa ver quanto vale a amplitude, quanto vale o módulo e quanto vale a fase da resposta em frequência para ômega igual a 2 vezes π vezes 3. Mas você olha aqui, mas esses gráficos não estão dados em função de ômega, né? Está em função de f. Bom, se ômega é 2π3, a gente conclui que f, que é ômega sobre 2π, é igual a quanto? É igual a 3 Hz. Tá ok? Essa é a frequência cíclica, tá? Ômega é a frequência angular, F é a frequência cíclica. Então aqui está representado módulo e fase conforme se varia a frequência cíclica. E aqui no caso o que você vai ter que fazer, você quer saber quanto vale o módulo, quanto vale a fase da resposta em frequência para calcular a tensão de saída, simplesmente multiplicando, né? Para achar o fasor de saída, você multiplica o fasor de entrada pela resposta em frequência. Isso é importante. O fasor de saída vai ser igual a fasor de entrada vezes a resposta em frequência. Isso em números usando complexos, tá? Então vai ter fase e amplitude a resposta em frequência. Então, eu já falei, o F aqui é 3 Hz, você vai ter que olhar quanto vale o módulo. Então, você vai ver que para 3 Hz é esse ponto aqui, ou seja, é 0,6 a resposta em frequência, e a fase está aqui, vai ser aproximadamente, aqui é menos 50, vai ser uma coisa menos 55, aproximadamente. Tá?
Então, você vai, olhando para cá, você sabe quanto é a amplitude e quanto é a fase da resposta em frequência. Só olhando quanto ela vale para f igual a 3 Hz. Ajudou? Aí, a partir daí, é análogo ao exercício, é bem parecido com esse exercício aqui, que a resposta frequente já foi dada. Tá? Ajudou? Tá bom. Esse é comum, tá? Isso é muito comum. Tá? Exercício assim, que é dado dessa forma. E aí tem que interpretar. E tem que tomar cuidado, isso que eu falei. Aqui, no caso, o eixo horizontal é frequência cíclica, mas você não pode procurar, você não vai procurar aqui o 2π3, tá? Porque 2π3 é ômega, não é f. Então tem que tomar esse cuidado. Em alguns casos você pode ter esse eixo na escala logarítmica, mas aí é outra coisa, né, para falar. Tem alguma outra coisa? Algum outro exercício? É uma coisa, vai cair gerador vinculado também, não? Eu não sei. Pode cair. Pode cair. Tá. Esse vai ser o conteúdo da aula de quarta, então é bom prestar atenção. Isso sim. E outra coisa, eu poderia mostrar O que eu ia mostrar mesmo? Eu queria mostrar algumas versões de ganho, alguma coisa. Você tinha falado, né, do experimento, né? Sim. Ainda é o mixer lá, é isso? Quando eu fiz era o mixer, era para fazer um equalizador, né? Isso, nosso experimento é fazer um equalizador mesmo, esse semestre. E a primeira etapa é montar os três filtros, passar baixas, passar altas e o passar faixa. Tá. No caso, se alguém tiver alguma outra dúvida enquanto isso. Pode falar aí. Alguma coisa que eu resolvi, algum exercício. Que eu comente alguma coisa. Vocês sabem até qual parte da lista cai no testinho? Eu não sei. Você diz o testinho elaborado agora de quarta, Larissa? Sim. Peraí, deixa eu dar uma olhada na lista de exercícios, mas o conteúdo vai até o conteúdo da aula em que o testinho é ministrado, né? Então pode cair até gerador vinculado. Em termos da lista de exercícios, deixa eu ver até onde isso iria. Os professores já colocaram a lista 4 aqui. Lista 4 é análise nodal e Ampiop. Ampiop, não sei se eles vão ver. Colocaram agora. Ampiop, acredito que não. Não nessa próxima aula, pelo menos. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Bom, a lista 3 inteira, né, que é a parte de grafos, leis de Kirchhoff e resposta em frequência. E na lista 4, não vai cair nada com Ampiop, mas gerador vinculado cai, análise nodal cai. Na lista já tem alguns exercícios de análise nodal com gerador vinculado. Interessante. Vinculado não é tão difícil assim, gente. É que a questão é que explicar o vinculado agora na aula de exercícios, Sem você e ainda ter mais visto. para quem ainda não viu a análise nodal,
ia ser um pouco... Assim, continuando aqui, o que eu queria falar era o seguinte: se eu tenho um resistor, não, um capacitor com capacitância C, um fio passa baixas, e um indutor com uma determinada indutância no passa altas, para eu fazer o passa faixa, eu quero passar uma tensão que está entre a frequência de corte do passa baixas e a frequência de corte do passa altas. Eu posso associar os dois valores já calculados ou não tem nada a ver? E outra coisa, isso só serve quando não tem resistência de potenciômetro, esse tipo de coisa ou não? Bom, se eu me lembro, né? Há um ano atrás que a gente fez esse, né, esse projetinho, mas se eu me lembro, eu acho que era para fazer filtros passivos, né? Filtros com resistor e capacitor somente, né? Eu acho que não vai poder usar indutor. Né, a ideia, eu não lembro, acho que provavelmente nós cascateamos, né, os dois filtros. Então, por exemplo, você faria um passa alta, você quer um passa faixa, ou seja, você quer selecionar uma faixa intermediária. Vocês viram na aula de resposta em frequência que você faz isso com... As regras, o povo está podendo usar indutor no passa faixa. Tá podendo? É que eu não sei, eu tenho a impressão que quando nós fizemos ano passado, nós colocamos assim, um passa alta, que a frequência de corte é a frequência de corte inferior, e na saída desse filtro, um passa baixa, cuja frequência de corte seria a frequência de corte superior da faixa. Seria alguma coisa assim, entendeu? Então você corta primeiro de um certo ponto para frente, pega um certo ponto para frente, depois corta de um certo ponto para trás, e depois você vai ter alguma coisa no intervalo, tá? Não sei se ficou claro. Mas então colocava o passa alta e o passa baixa em paralelo, mais ou menos, né? Eu não sei se paralelo seria o mais claro para dizer, mas na saída de um, você estaria ligando na entrada do outro, só que daí tem um monte de coisa que você tem que considerar, por exemplo, você vai usar resistores de baixo valor para a próxima etapa, isso vai influenciar na queda de tensão, coisa do tipo, eu não sei, até... Eu queria só fazer um comentário. No Moodle de circuitos, tem uma apostila sobre resposta em frequência, que eu acho que talvez ajude vocês no laboratório, tá? Ela está aí nessa parte de downloads. Isso, mostra para eles, Ivan. Em que ele vai falar de passa baixa, passa faixa, rejeita faixa, passa alta, tem todos os exemplos aí. E você tem as fórmulas que usaria, né, porque, se não me engano, os professores do laboratório deram, né, valores de frequência de corte. Isso. E outra não sei coisa, como é que Pode era falar, o João. ganho? O ganho era 0,95, o ganho... Eu não lembro. O ganho máximo, tá? Eu lembro de a gente receber uma tabela que estava lá do grave, do médio e do frequências grave, médio e agudo, né? Quais seriam as frequências para a gente distinguir essas faixas, mas eu não lembro de ganho. Tá em circuitos? Tá em que aba mesmo? Tá em 3211 ou 3212? O que o Daniel falou? Tá em circuitos mesmo. 3211. Tá no downloads e é o PDF resposta em frequência. Inclusive, se vocês derem uma olhada, no final, ele tem um exemplo didático lá em que ele projeta um filtro rejeita faixa. Eu sei que não é o que vocês têm que fazer, né? Vocês têm que fazer o passa faixa e etc, né? Mas, de repente, ver como que ele resolve esse projeto do rejeita faixa pode te ajudar, te inspirar a fazer os outros filtros que você precisa. Inclusive, se você tiver o Adobe com o
o Flash lá, ele incluiu, inclusive, um exemplo com áudio aí no final, que você pode ouvir um sinal de áudio antes e depois de passar pelo filtro. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada, é bem legal. Mas tem que pagar uma taxa mensal para ter o Adobe Flash, né? A taxa de... Assim, se vocês tiverem, é legal de testar, mas se não tiver também, não precisa disso para entender o texto. Mas aqui no caso é isso aí mesmo, aqui acho que é dado uma frequência de corte, aí calcula o L, o C. Obrigado, então. Acho que é isso. Então eu vou dar uma olhada. Mas se bem que aqui tem uma boa orientação, né? Basicamente é isso, né? E aí ficava simulando lá no Multisim, né? Quando nós fizemos, a gente simulou no Multisim, ver como que fica. Porque, assim, você tem que calcular uma frequência de corte, só que você tem L e C, né? Dada uma frequência de corte, não fica bem determinado o valor de L, né? Você tem liberdade para escolher os dois valores de tal modo que você tem uma dada frequência. Mas aí, então, você tem que meio que brincar de ver quanto maior o C, é bom ou é ruim na hora de conectar as coisas. É verdade. Falou pode parar de gravar, acho que é uma boa ideia, né? Tudo bem. Pode ser? O que vocês acham, Daniel? A gente para de gravar? Acho que pode, sim. Interromper gravação.